Já já eu começo. Conseguiram já vocês dois que entraram a acompanhar? Já assistiram as outras aulas que foram disponíveis lá no Cigarra? Não, professora, para falar a verdade, agora que eu entrei que eu fui ver. Tinha. Certo, Mas você, Milena. Eu dei uma olhadinha, assim, prof. Algum livro vocês duas já pegaram, já como base lá da ementa, não lá do plano de curso no Cigarra? não, eu tinha comentado, na verdade eu conversei com meus colegas. Estavam falando que a gente pegou a matéria junto. Vocês têm acesso à biblioteca virtual? Tem sim. Tem. Mas a maioria dos livros a gente tenta pegar o PDF, né, na internet. Ah, Ver se a beleza. edição bate, tudo é melhor, né? Tá certo. Eu vou passar uma indicação de exercícios hoje num livro para vocês, que está disponível na biblioteca virtual também, porque às vezes alguém não consegue baixar ou tem alguma dificuldade, né? Aí já tá. Qual que é o autor que a professora costuma usar? O James Stewart. Ah, sim, o do cálculo 3 dele, então, né? É o volume 2 e tem o do Guidorize também. É o volume 4 do Guidorize, tem disponível lá na biblioteca virtual. Tem, lá no nosso plano de curso na CIGA, eu creio que tem uns 5 livros e todos eles dá para você, né, escolher e ver qual você entende melhor, todos relacionados aos assuntos que tá previsto aí no nosso curso. É, quando eu fiz cálculo 1 com a professora, eu usei um livro bem bom. Eu tenho ele aqui ainda. É bom a gente se orientar por um livro, né? Porque a distância ainda a gente tem a aula aqui, mas ter o livro a recorrer sempre é bom, né? É necessário. Sim. Ver os exemplos, fazer os exercícios, porque só olhando a aula, né? Hoje aqui eu dou um panorama, dou, né, uma visão do que você precisa saber, e aí você se aprofunda aí com o livro e tira as dúvidas comigo. Bom, 7.2. Eu vou começar a nossa aula, então, e depois eu estou disponibilizando depois no Cigar, está sendo gravada, né, a nossa aula, e eu disponibilizo para quem não conseguir entrar. A gente tem 19 alunos matriculados no nosso curso. Alguma de vocês dois já fizeram esse curso? Começou a fazer, não terminou? Primeira vez. Primeira vez. Eu também. Primeira eu vez. fiz 2 vezes cálculo 2. Tá certo. Eu já deixei. Olá, Vitor Hugo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, o nosso curso está dividido, eu já falei até na nossa primeira aula, em 3 módulos, tá? A gente vai ver vai ter 3 provas, vai ter a PF, e eu até comentei no primeiro vídeo que está previsto para a gente ver os teoremas de Stokes, Green, né? E um terceiro, que eu me esqueci agora o nome, mas aí eu vou deixar essa parte para a gente fazer um trabalhinho, depois eu vou especificar até hoje mesmo, já deixar ser entregue no último dia de aula, trabalhinho bem simples para vocês conhecerem os teoremas, que é um restante de cálculo 2, né, acho que é cálculo 3 que chama aqui também, da elétrica também. E então a gente vai ver séries e sequências no primeiro módulo agora do curso, que vai ser a nossa primeira prova, que é daqui a uma semana. E depois a gente vai ver equações diferenciais ordinárias no segundo módulo. E no terceiro módulo a gente vai ver sistemas de equações diferenciais, tá? Eu já deixei 2 vídeos disponíveis e esperava que você, né, espero que todo mundo consiga ver, quem não viu ainda ou já tenha visto, para conseguir um pouquinho acompanhar a aula de hoje. Se não, fique aí também, né? Depois recorra aos outros 2 vídeos para você relembrar e se achar aí na continuação dessa aula que é hoje, tá? Porque hoje a gente vai ver alguns testes de convergência e divergência. Depois eu vou explicar melhor, mas esse primeiro módulo vai ser séries e sequências, tá?
E esses testes de convergência, essa vai ser a nossa primeira prova. Aí, para a segunda parte do módulo, fica as equações diferenciais ordinárias e os métodos de resolução, né, de como que eu resolvo essas equações e como eu modelo os problemas que eu tenho. E a terceira fase, que é a terceira prova, fica para sistemas de equações diferenciais, de primeira ordem, provavelmente, só, tá? Ainda mais conforme vocês forem tendo as dificuldades, as dúvidas, conforme for fazendo exercício, né? Eu vou sempre estar disponível pela caixa postal, né? Após o término da nossa aula também eu estou disponível para, né, caso vocês já terminem a aula e já comecem a estudar, para tirar alguma dúvida até as 9h30 da noite, né? E durante a semana também, falo 9h30 porque, né, é o horário previsto que eu coloquei no nosso plano, mas vocês podem também me procurar durante a semana, né, até um dia antes da prova aí, com as dúvidas de vocês, conforme for seguindo no curso, né, conforme vocês forem estudando. Todo mundo que está aqui é do curso de matemática mesmo, é de algum outro curso? Eu sou da elétrica. Da elétrica, Eu sou da civil. da civil. Eu sou da matemática e tem uns colegas, uns amigos meus que é de civil, que também tá fazendo aqui. Tá, beleza. Bom, então vou começar. Vou procurar todo mundo, o áudio tá bom, então? Certo? Certo, professor. Tá ótimo. Professora, Oi. uma dúvida, como que vai funcionar as provas? Vai ser questionário no SIGA? Você vai enviar e vai ter dias para fazer? Como que vai ser? Eu vou enviar e vai ter que ser feita no mesmo dia que está marcado lá no nosso plano de curso. Por exemplo, a próxima prova, sem ser na semana que vem, eu creio que já é na outra, daqui 15 dias. Então, aí é exatamente das 7, né, às 11 para entregar, tá? Eu vou estar enviando pelo SIGA mesmo, e é para ser entregue no dia. Das 7 da noite às 11 da noite? Isso, porque esse é o período da nossa aula, né? Das 7 às 11. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Senhora, tem só essa semana, então, de aula, só essa semana de prova, já? 15 dias para a próxima prova, para a nossa primeira prova, primeiro módulo da prova. Só vai cair sequências e séries na primeira prova. Ah, bom. Então. Tá bom. Certo? Certo. Tá bem tranquila a primeira parte, viu, pessoal? Vocês pegarem lá, tanto o livro de cálculo, volume 4, um curso de cálculo do Guido Rizzi, quanto James Stewart, que é os dois livros que eu estou mais usando aí, mas tem outros 3, eu acredito, lá no nosso plano de curso no SIGA, que vocês podem estar acompanhando. Na biblioteca virtual da Unemat tem esses 2 livros, um curso de cálculo e cálculo do James Stewart, tá? O volume do James Stewart é o volume 8, que tem lá na biblioteca virtual da Unemat. O do Guido Rizzi, um curso de cálculo, volume 4, eu creio que é a 6ª edição, não sei, mas está lá também, independente da edição, é o volume 4. Tá dando para vocês acompanharem, assim, é bem tranquilo essa primeira parte, tá? Eu vou transmitir agora a nossa aula aqui, qualquer coisa é só... Deixa eu pegar aqui, apresentar. Primeiro eu vou aqui. Todo mundo conseguiu ver aí a primeira página, cálculo diferencial integral 3? Todo mundo vendo aí, pessoal, a apresentação? Dá um ok aí. Sim. Sim? Então, vamos começar, então, a aula de hoje, tá? A nossa aula 3, que é a continuação das 2 aulas que eu já deixei para vocês lá no SIGA gravada. A gente vai ver alguns testes de convergência e divergência, tá? A gente vai ver também séries alternadas e vai ver uma propriedade, deixa eu arrumar aqui, propriedades de convergência absoluta e testes da razão e da raiz, tá? Esses testes são úteis na hora que a gente for
para a segunda parte do curso também, tá? Por que a gente está estudando tudo isso? Porque quando a gente for fazer o módulo 2 de equação diferencial ordinária, a gente vai precisar, tá? Dessas informações. Veja, na aula de hoje, a gente vai ver modos de determinar se uma série é convergente ou divergente sem ter que escrever a soma da série, tá? Até agora a gente estava fazendo diferente, a gente estava vendo o que acontecia, então agora a gente vai ver esses modos de determinar a convergência e divergência através de umas propriedades, de alguns resultados, tá? Matemáticos. Para isso, eu já começo relembrando integrais impróprias, que eu já falei sobre ela na aula passada, mas não havia trazido a definição. Essa definição aqui você encontra no livro de cálculo, um curso de cálculo volume 1, tá? Eu te retirei do Guidorize, tá? Então, o que é uma integral imprópria? Para a gente saber, né, como pré-requisito, que na hora que a gente for estudar agora o teste da integral, a gente vai precisar saber, tá? Essas integrais que tem de um número indo até o infinito de uma função determinada, né, que tem essa cara aqui, ela é chamada integral imprópria, tá? O que a gente vai fazer com a integral imprópria? Ela está indo de A ao infinito. A gente vai reescrever para um intervalo. Se a função for integrável nesse intervalo, tá, onde o t é maior do que o a, tá bom? Então, vai valer esse resultado aqui, tá? A gente vai conseguir calcular essa integral aqui dessa forma, calculando o limite, quando esse t desse intervalo for para o infinito, tá? De a até a t. Então, eu vou fazer o t para o infinito da minha função f de x dx, tá? Então, esse limite aqui é uma integral imprópria, e na definição de integral, a gente já vê se uma integral imprópria é divergente ou convergente de acordo com o resultado do limite, tá bom? Então, o que vai acontecer? Se o meu limite dessa integral imprópria der mais infinito ou menos infinito, eu vou dizer que a integral imprópria é divergente. Se ela me der um resultado, um valor, né, um valor real, inteiro, depende de onde eu estou trabalhando, tá? Um número maior do que zero, sem ser infinito ou menos infinito, então eu vou dizer que ela é convergente, tá bom? E aí eu tenho a mesma ideia de áreas, né, de integral, que integral é a área sobre uma curva, tá bom? E essa curva que eu estou pegando aqui é esse intervalo, tá bom? Bom, vamos para o teste da integral, então. Como que vai funcionar o teste da integral? Eu vou ter uma série, tá? De k igual a zero até o infinito, essa série é a k aqui, dos termos a k. E daí eu vou escrever uma função, tá? Com o termo dessa série aqui, ó, e vou definir um domínio e contradomínio para essa nova função, tá bom? A partir da série que eu tiver. Então, eu vou ter um p natural, tá? Que vai para o infinito. E o meu domínio dessa função que eu reescrever a partir da minha série vai ser contínuo, tá bom? Além disso, além de ser contínuo, vai ter que ser decrescente, essa função, e positiva, para eu poder usar o critério da integral, tá bom? Então, quando eu tiver uma série, eu vou analisar essas três coisas para usar o teste da integral, tá? Tem que ter um domínio e um contradomínio contínuo, tá? Tem que ser decrescente e tem que ser positiva, tá bom? Se isso acontecer, quando eu reescrever essa minha função, então, quando eu calcular a integral imprópria, se ela for convergente dessa função, então a minha série também vai ser convergente. Se for divergente, então também vai ser divergente a minha série, certo? Este é o teste da integral. Eu vou ver um exemplo agora, tá? Para a gente aplicar, mas o teste da integral se baseia nisso. Eu tenho uma série, a partir da série eu vou escrever uma função, e da minha função eu vou calcular os limites, tá? Os limites dessas integrais impróprias. E se a integral for convergente, então a série é convergente. Se a integral imprópria for divergente, então a série também vai ser divergente, tá? Vamos ver esse exemplo, então. Tá, eu tenho essa função e eu quero saber se ela é convergente ou divergente, tá? Essa função aí, essa série, eu quero saber se ela é convergente ou divergente. A série está variando de 2 até o infinito, tá? Então, eu vou escrever isso aqui como uma função. Quando eu olhar isso aqui como uma função, eu vou ter que analisar se ela é contínua, positiva e decrescente. Veja, é 1 sobre k ln de k.
logo já sei que ela é positiva. Ela vai ser decrescente? Vai, eu estou 1 dividindo para isso daqui. Se eu fizer quão grande eu queira isso daqui vai ficar menor ainda, esse quociente, tá? Além de ser decrescente, tá bom? Vamos ver, então, a solução dela. Ó, vamos aplicar o critério da integral. Eu vou reescrever como uma função, então aqui eu estava usando k, ln de k, eu vou escrever em termos de função de x, tá? E x maior ou igual que 2, porque, ó, a variação aqui é de k igual a 2, indo para infinito, mais infinito. Ela é positiva, igual eu já falei, ó, x maior que 2 até o infinito, tá? Ela é contínua, né? Não tem nenhum problema com essa função, a ln não vai dar zero aqui, tá? E ela é decrescente, tá? Por quê? Porque esse quociente, como aqui cresce, fica cada vez menor, tá bom? Então, vamos verificar, é só escrever em termos da integral imprópria, essa integral imprópria, ó, aqui parece um alfa, mas é infinito, tá? É o erro do livro. O gráfico do aplicativo que eu abri. Então, essa aqui é uma integral imprópria, que eu sei que eu calculo ela fazendo o quê? Fazendo o limite dessa integral, tá? E o resultado dela dá este daqui, tá? Ln do ln de x variando de 2 até o infinito. Quando eu for calcular aqui, ó, vou fazer o ln do ln de infinito menos o ln do ln de 2, tá? Aí, o que vai acontecer quando eu fizer essa função crescer aqui e calcular isso? Né? Vai para o infinito também, tá? Então, se vai para o infinito, pelo critério da integral, isso daqui vai ser divergente também, ó. Porque se a integral der, se a minha integral der divergente, então a minha série também vai ser divergente, tá bom? Vamos ver com outro exemplo aqui, o teste da integral. Se eu tenho essa função aqui, essa série, vou estudar a convergência ou a divergência dela, tá? De novo, para usar o critério da integral, eu tenho que saber, quando eu reescrever a minha função, se ela vai ser contínua, decrescente e positiva. Ora, aqui a minha série está indo de n igual a 1 até o infinito, tá bom? Quando isso aqui cresce, isso aqui decresce, tá? E ela é positiva, ó, o n quadrado está aqui, eu não vou ter termos negativos aqui. Ora, posso, então, usar o teste da integral, tá bom? Então, vou reescrever em termos de função, então, vou trocar o n por x aqui, e vou observar isso no meu exercício, tá bom? E vou ter aí um intervalo de 1 até o infinito, beleza? Resolvendo essa integral, ó, daquelas integrais imediatas, se você for consultar lá no livro do cálculo 1, a integral de 1 até o infinito de 1 sobre x quadrado mais 1 vai ser, tá? Isso aqui é a integral imprópria, que é o limite, tá? Da integral de 1 até t, que eu vou fazer o meu intervalo. E daí, o que vai acontecer? 1 sobre x quadrado mais 1, a integral disso a integral é igual à integral da tangente a menos 1. Tá? Que é aquelas integrais imediatas lá de cálculo 1. E quando eu for fazer cálculo aqui, ó, de t indo para o infinito da integral, vai me resultar em π igual a 4. Opa, quando dá um valor, não deu nem mais infinito, nem menos infinito. Então, quer dizer que ela é convergente. Então, se a minha integral é convergente, então a minha série também vai ser convergente. Beleza? É isso que está escrito aqui, ó. Pelo teste da integral. Então, a integral, como a integral é convergente, então a minha série também é convergente, tá? Bom, esse foi o primeiro teste que a gente viu agora, tá bom? A gente viu o teste da integral de acordo com as condições que eu tiver da minha série, tá? Quando eu transformar aquela série numa função. Agora eu vou para o segundo teste da noite, o teste da comparação. Eu vou comparar a série com séries que eu já conheço, que são muito parecidas e que eu já sei o que acontece. Nas aulas anteriores, eu falei sobre séries geométricas e séries harmônicas, nas duas aulas que eu liberei lá para vocês, parte 1 e parte 2, tá? E vi também nessas aulas algumas características de quando cresce, quando decresce, quando converge, quando diverge, tá? Então, vamos começar, ó, com o teste de comparação, antes de enunciar ele, de observar, ó, se a gente tem, por exemplo, essa série, 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Ora, parece, tá, que essa série aqui, ó, eu tô somando 1 aqui embaixo, 1 sobre 2 elevado a n, parece que é igual a essa série aqui que eu já estudei, certo?
Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa série aqui que eu já estudei, ela é convergente, tá? Então, o que vai acontecer com os termos dessa nova série que eu tenho aqui, ó? Se eu estou somando um aqui, ó, no denominador, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez menor. Então, é como se o próximo termo aqui também fosse ficar, né? Esse fica cada vez menor que o termo geral da minha sequência que eu estou comparando, ó. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai ser o resultado do teste da comparação? Qual que vai ser a propriedade? A gente só vai poder usar o teste da comparação com termos positivos. E o que vai acontecer no teste da comparação? Quando eu tiver duas séries, tá? Igual tá escrito aqui, ó, eu vou ter a série AN e a série BN, né, de termos positivos. O que vai acontecer quando eu comparar? Se, né, essa série BN que eu tiver for convergente e os termos da série que eu tiver aqui, né, dessa outra série AN, forem menores que os termos da série convergente BN, então, se for menor, então essa série AN também vai ser convergente, certo? Se for divergente, ó, se eu tenho a série BN e ela for divergente e os termos de AN forem maiores que os de BN, tá? Da série BN, então a AN também vai ser divergente, tá bom? Quando a gente usa o teste da comparação, a gente já viu a série geométrica e a série 1 sobre N, né? A gente já viu lá, tá? Então, relembrando aqui quais que serão as propriedades de quando converge e quando diverge, da seguinte forma, ó, das séries da forma 1 sobre N elevado a P, ela vai convergir se o P aqui, ó, do expoente for maior do que 1, e vai divergir se for menor que ou igual a 1. Tá? Para séries que tem essa cara aqui. Para séries geométricas, o que vai acontecer? Vai convergir uma série geométrica quando a razão, o módulo da razão for menor do que 1, e quando vai divergir quando o módulo da razão for maior ou igual que 1, tá? Então, é bom a gente lembrar disso daqui na hora que a gente for usar os testes da comparação. Por exemplo, se eu tenho esse exemplo aqui, ó, determine se a série converge ou diverge. Como que eu vou analisar essa série? Eu vou escrever, né, vou ter que ter uma série de comparação, a série AN e a BN. Então, a partir da série AN, eu vou escrever a BN. Então, eu vou olhar para essa série aqui e pegar os termos dominantes dela, tá? Para reescrever outra série. Esse daqui, que é o de maior potência, ó, vai vir aqui, e o 5, tá bom? Então, eu vou comparar com isso daqui. Ora, vou comparar a série que eu tenho com essa série aqui, 5 sobre 2 elevado a n ao quadrado, tá? É claro que, ó, eu olhando aqui, essa expressão, né, os termos dessa série aqui vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho aqui 2n ao quadrado e estou somando ainda, ó, 4n, então esse aqui vai ficar maior ainda e isso daqui vai ficar menor quando eu dividir, né? Quanto maior aqui eu dividir, vai ficar menor. Tá? Menor que o quê? Que é os termos da outra série, tá bom? E aí, o que vai acontecer quando a gente for analisar? Ó? Esse P aqui é igual a 2, tá? O que acontece quando o P é igual a 2? Maior do que 1, a série converge, ó, porque a gente estava olhando uma série desse tipo aqui. Então, a série vai convergir, né? Além disso, vai ser menor lá. Se a gente comparar, um é menor do que o outro, esse aqui, ó. Quando eu tiro a minha constante aqui, é 1 sobre n ao quadrado, esse P é igual a 2, que é maior do que 1. Então, o que vai acontecer? Essa série que eu estou comparando também vai convergir, tá bom? Bom, vimos o teste, então, da integral, vimos o teste da comparação e vamos estender aí o teste da comparação de limites. Eu vou comparar, a partir de duas séries, os limites delas para saber se as séries convergem ou divergem, tá? Então, eu tenho duas séries aí, ó. Ai, meu Deus. A N e a BN, tá bom? De termos positivos, estou trabalhando com os termos positivos. Se o limite dos termos, né, de AN dividido por BN, do enésimo termo daí de AN e de BN, for igual a um número C inteiro positivo finito, ou seja, não dá nem mais infinito, nem menos infinito e nem não existe,
então as séries convergem ou divergem, né? Então dá para eu saber se a série vai convergir ou divergir com o teste da comparação do limite e depois eu definir se diverge ou converge, tá bom? Ó, por exemplo, aí, ó, se eu tiver essa série aqui, 1 sobre 2 elevado a n menos 1, de n variando de 1 até o infinito, tá? Se eu for usar o teste da comparação, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o AN pelo BN, tá? Então, qual série que eu vou pegar para comparar? A 1 sobre 2n, que é uma série que eu já conheço, tá? Então, eu vou calcular o limite para saber se a série converge ou diverge. Então, eu vou calcular o limite de AN dividido por BN, tá? De n indo para o infinito. Então, aí eu vou reescrever, ó. 1 sobre 2 elevado a n menos 1, dividido por 1, dividido por 2 elevado a n. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e vou calcular o limite, né? Tá? O que vai acontecer aqui? O limite aqui, esse limite aqui, cresce, né? E vai para zero. E esse daqui, então, ó, vai sobrar 1 sobre 1, limite de 1 vai dar 1, que é maior do que zero. Tá bom? Como o limite aí existe, e essa série aqui é geométrica, eu já conheço, e a razão dela é meio, ou seja, menor, o módulo da razão é menor que 1, então converge, então essa série que eu dei aqui também converge, certo? Vamos para mais um exemplo, então, do teste da comparação do limite. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só que aí como que eu vou reescrever a minha série BN? Eu tenho essa série AN dada, que é de 1 até o infinito de 2n ao quadrado mais 3n dividido por raiz de 5 mais n a 5, tá? Vou pegar o termo dominante de maior expoente aqui em cima para reescrever a minha BN, e aqui eu vou fazer da mesma forma, ó. Eu vou pegar n elevado, só a raiz aqui, eu tiro esse 5, então eu só pego o expoente de maior potência. Então, o meu BN vai ser isso daqui, ó. Aí, eu reescrevendo isso daqui, ó, né, conserva a base, subtrai os expoentes, eu vou ficar com 2 sobre n elevado a meio. Vou fazer os cálculos de acordo com o teste da comparação do limite, né? Conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Meu limite deu 1, então ambas ou converge ou diverge, tá? E aqui, ó, como essa série BN aqui, ó, 2 vezes 1 sobre n elevado a meio é divergente, por quê? Porque aqui é n elevado a p. Esse p aqui é menor do que 1. Então, o que vai acontecer? Então, a série vai divergir, tá? Então, as duas séries divergem. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Bom, as séries alternadas, então, a gente viu o teste da integral, o teste da comparação, e estendemos isso para a comparação do limite, termos positivos. A gente vai ver, então, o que é uma série alternada, tá bom? Para depois a gente partir para testes das séries alternadas também. Então, o que vai ser uma série alternada? Ó? São séries que os termos dela alternam no sinal aqui, ó, positivo e negativo. Tá? Isso é uma série alternada que geralmente tem essa cara aqui, ó. Tá? Como que vai ser o teste da série alternada? Desculpa. A gente vai ter que satisfazer duas propriedades para saber a convergência ou divergência da série alternada. Dado uma série alternada, se o próximo termo da série sempre for menor do que o anterior, e se o limite de n indo para o infinito do enésimo termo dessa série for igual a zero, então a série é convergente. Tá? Tem que acontecer essas duas coisas. Se uma delas falharem, furarem, então a série alternada não é convergente. Vamos ver, então, um exemplo. A série harmônica, por exemplo, dada por essa expressão aqui. Tá? É uma série alternada. O que vai acontecer? Ela satisfaz essas duas propriedades? Vamos ver, ó. Sempre o próximo termo está ficando menor, ó, porque eu estou dividindo por um número maior ainda. Então, isso daqui está acontecendo, ó. O próximo termo sempre está ficando menor. E o limite? Qual que é o limite de n indo para o infinito do enésimo termo dessa série, que é 1 sobre n, ó. 1 sobre n, ó, que está variando.
Eu já sei lá de cálculo 1, ó, que quando eu tenho um limite dessa forma aqui, ó, isso daqui vai para zero. Opa, satisfez as minhas duas condições. Então, a série alternada é convergente pelo teste da série alternada. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo, então. As duas condições têm que valer para a série alternada, tá bom? Então, se uma furar, significa que é divergente. Vamos calcular aqui, ó, o limite, ó. Sem eu escrever os termos da série para saber se fica menor ou não, se eu calcular o limite e o limite não der zero, então eu já sei que ela é divergente, porque já furou. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o enésimo termo dessa série, que é 3n dividido por 4n menos 1, e vou fazer o limite de n indo para o infinito. Quando eu calcular essa integral aqui, esse limite, desculpa, vou dividir aqui por n, dividir por n, dividir por n, tá? Que esse é o método que eu aprendi lá em cálculo 1. Eu vou ficar, quando eu passar o limite, ó, aqui, porque aqui também vale todas as propriedades de limite, esse limite aqui vai para zero, vai sobrar o quê? 3 dividido por 4. Opa, deu 3 quartos. 3 quartos é igual a zero? Não. Então, furou a segunda propriedade aqui, ó, do teste da série alternada, tá? Então, ela é divergente, tá bom? Bom, vamos para o próximo tópico, então. Quer saber se uma série é absolutamente convergente ou não, porque se eu tiver séries alternadas e eu quiser saber o que acontece só se eu tivesse os termos positivos dela, se ela vai continuar ou não convergente ou divergente. Porque, veja, em momentos quando a gente estiver lá com a equação diferencial integral, às vezes a gente vai analisar o módulo daquela função, a gente quer saber o módulo, a gente só quer saber a parte positiva e não negativa de uma determinada função, uma função que a gente vai ver como série, né, na próxima aula, tá? Então, se eu fizer um modelo e quiser saber só aquela parte positiva daquele modelo, se não eu tiver interesse em partes negativas, eu tenho que saber também se só a parte negativa daquilo me serve ou não, se converge ou não, né? Então, eu vou usar agora essa convergência absoluta, que é usar o módulo dos termos da minha série, para saber, tá? A definição de convergência absoluta é a seguinte, ó, se eu tenho uma série AN e pego só os termos positivos absolutos dela, tá? Da minha série original. Então, eu vou dizer que essa série é absolutamente convergente se todos esses valores aqui forem convergentes, tá? Se os valores absolutos da minha série for convergente, então a minha série é absolutamente convergente, tá? E uma lembrança aqui, antes da gente ver os exemplos, ó, se a série P aí, ó, somatório de n igual a 1 até o infinito de 1, n elevado a p é convergente se o p é maior do que 1, e se o p for menor ou igual que 1, então ela diverge, tá? Sempre lembrar, ó, tem uma coisa desse tipo aqui, ó, uma série desse tipo, converge se esse p é maior do que 1, diverge se ele for menor ou igual que 1. Vamos ver um exemplo, então, para ver se ela é absolutamente convergente ou não? Então, vamos pegar essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1, n ao quadrado, ó. Ela tem essa cara, ó, o termo a dela aqui é 1, menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, menos, ó, uma série alternada, tá? Como se eu vou saber se ela é absolutamente convergente? Eu vou usar só o módulo dela, ó, tá? Veja, quando eu for analisar, ó, esse P aqui é maior do que 2 ou menor do que 2? Maior do que 1, ela converge. Menor, ela diverge. É maior, então ela é convergente. Tá bom? Então, a minha série vai ser absolutamente convergente. Tá? E se a gente tem aqui, ó, ela é convergente. Vamos saber se é absolutamente convergente. A próximo exemplo aqui, ó. A gente sabe que essa série harmônica aqui, ela é alternada. Tá? Essa daqui a gente viu agora com n quadrado embaixo, essa daqui é só n, ó, e ela é alternada, ó, menos, mais, tá? Essa série aqui é convergente, mas não é absolutamente convergente. Por quê, ó? Quando a gente for ver o módulo dela, ó, qual que é o valor aqui do n? É 1. Quando é igual a 1, ela diverge, viu? Deixa eu errei aqui. Beleza? Então, mesmo os termos positivos dela, ó,
Parece muito com essa outra aqui, ó, só que esse n é igual a 2, então, pela propriedade aí que a gente já conhece, vai convergir. E aqui, como n é igual a 1, então é menor ou igual que 1 diverge, essa vai divergir. Tá? E aí a gente tem uma série que ela é condicionalmente convergente. Veja, porque essa converge, tá? Mas se eu pego os valores absolutos dela, ela não vai convergir, tá? Ela vai convergir essa série harmônica que a gente já viu na aula passada, por quê? Tá? Mas se eu pego ela, os valores só positivos, eu já vi que ela vai divergir, tá bom? Então, essa é uma série condicionalmente convergente, que ela converge, mas não converge absolutamente. Aí, desse resultado aí, a gente vai ver mais uma propriedade, um teorema, que é se eu tenho uma série absolutamente convergente aí, uma série AN, então ela é convergente, tá? Só vale a ida. Se, então, tá bom? Recíproca, não vale. Vamos ver um exemplo, então. Ó. Essa série do cosseno, por exemplo. O cosseno de n sobre 2 sobre n elevado ao quadrado. Tá? Essa série aqui, quando eu for analisar ela, ó, ela vai alternar aí em positivos e negativos, mas não alternar de 1 em 1. Ela vai alternar de 3 em 3. 3 negativos, 3 positivos. Mas e se eu for olhar, né, em termos aí para saber a convergência absoluta dela, se eu for olhar o módulo dessa série aí, o que vai acontecer com ela, ó? Quando eu pego o módulo do cosseno aqui, ó, sobre esse número aqui sempre vai ser positivo mesmo, o que vai acontecer aqui, ó? Sempre vai ser menor, tá? E 1 sobre n quadrado, ó, é convergente, que a gente já estudou. Então, comparando pelo teste da comparação de coisas que eu já sei aí, vai acontecer que essa série que eu dei aí do cosseno também vai ser convergente, tá bom? Um resultado muito importante, um teste muito importante, que a gente vai usar também em séries de potências na próxima aula, é o teste da razão e o teste da raiz, tá? Sei que são muitos testes, então, né, orienta vocês, né, escreva o enunciado de todos os testes, escreva os exemplos, façam exercícios de cada um, né, para você ir analisando, tá? Eu sei que é bastante teste, mas todos eles são importantes, em especial esse daqui para a próxima aula e o teste da raiz que a gente vai ver já já, tá? O que me diz o teste da razão, tá? O teste da razão aí vai me falar a seguinte coisa. Se eu calcular o limite de n indo para o infinito do próximo termo da minha série, do enésimo termo mais 1 dividido pelo enésimo termo, e esse limite, o resultado, for menor do que 1, tá? Então, a série vai ser absolutamente convergente, a série AN que eu tiver, tá? Então, dado uma série AN aí, se eu calcular o limite dela, de n indo para o infinito, né, o módulo de AN mais 1 dividido por AN, e esse limite for menor do que 1, então é absolutamente convergente. Se for maior do que 1, né, desse mesmo teste aqui, ou o limite dela é infinito, então a série é divergente. Tá? É bem parecido com os resultados que a gente já vem estudando, só que aqui a gente vai pegar um módulo, né, o valor absoluto, tá? E se o limite, quando eu calcular, der 1? Então, eu não sei nada, é inconclusivo, eu não sei nada sobre convergência ou divergência da série que eu tenho em questão, tá bom? Um exemplo, tá? Seja esse aí, ó, essa série, menos 1 elevado a n, n ao cubo sobre 3n. Vamos saber se ele é absolutamente convergente ou não. Vou usar o quê? O teste da razão. Então, vou calcular o limite de n indo para o infinito do enésimo termo mais 1 dividido por enésimo termo, tá? Se der menor do que 1, converge absolutamente. Se der maior do que 1 ou igual a infinito, vai divergir. Se der igual a 1, eu não sei sobre convergência ou divergência. Veja, vou fazer o cálculo então. Vou pegar o enésimo termo mais 1, que é somar mais 1 aqui, somar mais 1 aqui, e dividir pelo que eu tenho aqui, tá? Pelo AN. O que vai acontecer? Vou usar os valores absolutos disso daí também, não posso esquecer, tá? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? O que tiver aí, ó,
base igual aí o que tiver, subtrai, enfim, vou fazer os cálculos algébricos aqui, e o que eu vou chegar? Quando eu calcular o limite, apesar de não estar escrito aqui, ó, eu vou calcular o limite disso indo para o infinito, tá? O que vai acontecer, ó? Quando eu encontrar o resultado, ó, quando eu passar o limite aqui, isso daqui vai para... Isso aqui é o cubo, né? Isso aqui vai para zero. Vai me restar, ó, 1/3, tá? 1/3 vezes 1 é 1/3. 1/3 é menor do que 1. Opa, se der menor do que 1, então, pelo teste da razão, a série dada é absolutamente convergente. E, portanto, convergente do teorema que a gente já viu. Tá? Então, essa série é convergente e absolutamente convergente, pelo teste da razão. Beleza. E agora o teste da raiz, que é muito parecido com o teste da razão, só que eu vou usar a raiz e não vou usar o enésimo termo mais 1, tá? Do termo da sequência. Oi. Licença. A professora poderia dar mais um exemplo prático, assim, escrito agora, do teste da razão? Da razão? Mais um, fora este. Então, eu não trouxe aqui, mas eu vou indicar agora no final da aula, eu estou usando o livro do James Stewart. Nele tem muitos exemplos. Cada sessão dessa aqui tem uns 7 exemplos e todos resolvidos com várias séries diferentes, tá? Aí eu vou passar o número certinho, tá bom? E aí a gente vai conversando. Eu vou estar disponível até 9h30, se vocês não entenderem, de acordo com o livro que eu passar lá a página. E como que é seu nome? Fernando Henrique. Fernando Henrique? Aí, sim. Fernando, a gente conversa, tá bom? Ok. Já vou passar aí o livro para a gente ver aí na Biblioteca Virtual da Unimat. Mas eu posso olhar aqui, alguma parte dessa daqui você não compreendeu aqui Fernando, aqui na passagem, na hora que eu fui falando, falei muito rápido? Então, para falar bem a verdade, eu cheguei agora há pouco na aula. Sim. Então, eu caí um pouquinho de paraquedas, mas eu estou conseguindo entender. Mais ou menos. Beleza. Acabando a aula também, eu já vou disponibilizar, que ela está sendo gravada, eu já vou disponibilizar lá no SIGA para você rever o começo, mas vou estar disponível aqui o tempo inteiro, se alguma parte você não conseguir acompanhar, tá bom, Fernando? Tá, joia. Beleza. Por fim, que a gente vai ver na aula hoje, é o teste da raiz, que é parecido com o teste da razão, só que eu vou usar a raiz, tá? E vou analisar da mesma forma como era no da raiz, ó, limite menor do que 1 converge, limite maior do que 1 diverge, ó, absolutamente. Se der igual a 1, eu não sei, né, se converge ou diverge. Vamos ver um resultado, então, aí, ó, um exemplo. Se eu tiver a série 2n mais 3 dividido por 3n mais 1, variando de 1 até o infinito, tá? Elevado a n, tá? O meu AN é isso daqui, ó. Então, eu vou ver através da raiz disso daqui, né? E fazendo o limite indo para infinito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Meu limite está indo para o infinito de quem? Da raiz do enésimo termo aqui, do módulo do enésimo termo, tá bom? Então, eu só quero a parte positiva disso aqui. Então, eu vou fazer o limite, aqui não está aparecendo, e no livro também não vai aparecer, tá? Do James Stewart que eu estou tirando, né? Acho que do cálculo, um curso de cálculo volume 4, geralmente eles priorizam mais, tem um rigor maior. Mas aqui fica subentendido o que eu estou calculando aqui, ó. Estou calculando o limite indo para infinito desses termos. Então, o que eu vou fazer? Lá de cálculo 1, eu sei que eu tenho que dividir tudo isso daqui e deixar da forma 1 elevado a n, 1 dividido por n, 3 elevado a n, porque aí eu sei o resultado disso aqui quando eu calcular o limite indo para infinito, tá? Então, é isso que eu fiz aqui, ó. Aqui em cima eu vou dividir tudo por n, tá? Então, eu vou ficar com 2, ó. 2 vezes n dividido por n dá 2, 3 dividido por n dá 3n, 3n dividido por n dá 3 e 2 dividido por n. Quando eu for calcular o limite indo para o infinito dessa expressão, eu reescrevi, aí o que vai acontecer? Isso daqui vai para zero, uma propriedade que eu já vi lá em cálculo 1. Isso daqui também vai para zero. O que vai me restar no limite? 2/3. Então, o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O meu limite vai dar 2/3, tá? 2/3 é maior ou menor do que 1? É menor do que 1. Então, o que vai acontecer quando é menor do que 1? A série que me foi
foi dada, né, que é aquela lá, é absolutamente convergente e, portanto, convergente. Então, essa série aqui, ó, é absolutamente convergente e, portanto, convergente, tá bom? Por quem? Pelo teste da raiz. Gente, muitos testes, tá? Eu sei que confunde aí, é a primeira vez que a gente vê, então, vamos com calma, a gente viu o teste da integral, tá? Se a gente for voltar aí, quem começou na aula depois, ó, a gente viu o teste da integral, o teste da comparação, estendendo para limite, tá? Vimos aí como que é uma série alternada, tá? Ela alterna aí no seu sinal. E depois a gente viu convergência absoluta, e são tudo definições, resultados que a gente vai ter que assimilar, né? Que a gente vai ter que estudar. Então, reescreve tudo aí no seu caderno, vai dividindo um por um, vê o exemplo de cada uma, ó. Aí depois a gente viu o teste da razão e da raiz, que vai ser importante para a série de potências, que é a próxima aula, tá? Que a gente vai ver funções, a gente vai estender agora tudo que a gente está vendo em série para funções, que é o que importa para esse curso aqui, tá? E aí eu fiz uma seleção de exercícios de tudo que a gente viu até agora para vocês fazerem, tá? Então, eu selecionei esses exercícios no livro do James Stewart, tá? Que é o Cálculo, volume 2, edição 8. Vou escrever tudo isso aí para vocês, tá bom? Vou escrever as páginas. Então, o livro do James é muito bom, ele é muito didático. O do Guidorizi também tem bastante exercício, mas eu optei por selecionar exercícios do James. Mas fiquem à vontade para fazer exercício de todos os livros que tiverem lá, né, na nossa ementa, do nosso plano de curso, tá? E, no mais, eu estou disponível, então, da primeira semana até aqui, né, eu vou passar exercícios de tudo, para a gente tirar as dúvidas, para lembrar o que é sequência, o que é série, ver os testes, para a gente conseguir caminhar aí para o final do módulo 1, que vai ser séries de potências, tá? A gente vai ver representação de séries de potências como funções, e aí a gente vai ver, tá, a série de McLaren e Taylor, que é bem importante para equações diferenciais ordinárias, né, para a gente finalizar o módulo 1 e fazer a primeira prova, tá? Se organizar direitinho, ó, temos 15 dias, tá? Dá para vocês entenderem certinho, tirar as dúvidas, pega um tempinho aí, tá? E conforme for surgindo as dúvidas, eu estou na caixa postal e aí eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? Alguma pergunta? Deu para entender o raciocínio aí de tudo, o que vai ter no módulo 1? Quem começou agora, assistiu a primeira aula também, não assistiu nem a primeira e a segunda aula, né, que eu deixei disponível lá no Cigar, então acho que vai ser um pouquinho complicado acompanhar a aula de hoje, então veja as 3 aulas, são aulas curtinhas, 30 a 40 minutos, tá bom? Dá para acompanhar bonitinho lá no Cigar. E na biblioteca da... Oi, Fernando. A professora vai postar as atividades ou vai deixar como tarefa? Como vai ser? Eu vou postar, acabando a gravação aqui, eu encerro, aí demora um pouquinho para o Google processar, mas aí hoje ainda eu já disponibilizo esse vídeo. Enquanto isso, eu já vou postar lá naquelas mensagens principal, tá? Que eu acredito que chega para todo mundo, quais exercícios que são para fazer. Prof, essas atividades não valem nota, né? Não, é para vocês estudarem, se orientarem aí né, não só para a prova, mas para vocês se organizarem aí na sequência do módulo, né? Então, eu vou indicar uns para quem não gosta de procurar ou né, gosta de ser mais orientado, então eu já vou deixar orientado quais exercícios, não é fácil, né? Mas para vocês compreenderem, né? Porque a gente vai passando rápido aqui o exemplo, se você for lá no livro, você vai ver o exemplo, tem mais de um, eu estou retirando, fazendo 1, 2 exercícios aqui com vocês, e lá tem mais de um, são mais ricos, e tem aqueles exercícios de verificação que deixa vocês fera aí para fazer qualquer prova, qualquer atividade, e continuar caminhando no curso. Certo? Mais alguma pergunta? Se não, então, muito obrigada. Eu já posto lá para vocês quais exercícios do livro para fazer. Quem não tem o
o login lá do acesso da biblioteca virtual, eu recomendo que faça, né? Procure aí o coordenador de curso, ele consegue orientar vocês certinho, tá bom? Como que vocês fazem o e-mail da Unemate para vocês conseguirem ter acesso à biblioteca virtual, que lá tem todos os livros. Às vezes você não quer baixar, não tem o seu PDF, não está aqui na cidade para pegar na biblioteca, aí vocês acessam pela biblioteca virtual. Beleza, pessoal? Boa noite, eu estou disponível aí até 9h30, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Pode falar, Irene. Sturt, volume o quê que a senhora disse? É o volume 2. 2. Isso, eu vou escrever, eu vou mandar agora lá no tá. SIGA para vocês e as páginas certinho, tá bom? Beleza. Mais alguma coisa? Obrigada, prof. Até mais. Por nada, até mais, pessoal. Até quarta-feira que vem, mas eu tô aqui até 9h30, tá? Tchau, tchau.